Um paz seja convosco a todos vocês que escutam a Palavra da Fé Online. Eu sou o professor Roberto de Souza, líder do canal avivamentoonline.org e que trago a você todas as lições do Palavra da Fé. E desde já eu agradeço você por ter me acompanhado e de ter feito a nossa rádio online ser já ouvida em quase 60 países. Dessa forma você pode receber estudos de muitos homens de Deus ao redor do mundo para enriquecer a sua vida espiritual. Nós estamos 24 horas no dia pelo site avivamentoonline.org. É por isso que eu estive sumido quase um ano, da internet, dos vídeos, trabalhando na base, na edificação dessa rádio, que graças a Deus tem caminhado bem. E no momento Deus já tem levantado outras pessoas também para suprir as nossas necessidades. Hoje eu vou falar um pouco sobre pastor, presbítero, ancião. Qual a diferença entre tudo isso? Vamos ler 1 Pedro capítulo 5. Diz assim: porque apelo para os presbíteros que há entre vós, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada, que pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir. E não hajam como dominadores de que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a inacessível ou imperecível coroa de glória. Muito se tem falado sobre esse tema, e existe homens hoje no nosso meio que ainda não entenderam o sentido de ser pastor, o sentido de ser um líder. Ser pastor não significa ser um dominador sobre o rebanho de Deus, porque o pastor não é dono de ninguém. E, na verdade, Pedro mesmo, que também era pastor, você concorda comigo que Pedro era pastor? Jesus falou para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então isso mostra que Pedro era um pastor. E Pedro, sendo um pastor de verdade, ele também notou que no tempo dele, muitas pessoas hoje abusam do rebanho de Deus como dominador. No entanto, Deus nos chamou para servir. Pastor, bispo, presbítero equivalem à mesma coisa no Novo Testamento. Não são funções diferentes. Eu conversei uma vez com um líder que faz parte da Assembleia de Deus, e eu falei isso para ele muitos anos atrás, e ele falou assim: não, irmão Roberto, você está enganado. Primeiro a pessoa é um obreiro, depois é um diácono, depois é um presbítero, depois um evangelista, depois um pastor. Mais ou menos isso, né? Eu não vim da Assembleia de Deus, eu vim da denominação chamada Evangelho Quadrangular. E muitas pessoas têm feito muita confusão quanto o verdadeiro sentido de ser pastor. Porque ser pastor não significa que você irá dominar a herança de Deus. Não. Você não é dono de ninguém e nem dono do dízimo de ninguém, porque o dízimo pertence a Deus. Então, o que acontece são pessoas hoje que brigam, por causa de ovelhas ou por causa de pessoas, e ainda não entenderam o real significado de ser um verdadeiro pastor segundo o Novo Testamento. Não aqueles falsos pastores que fala Jeremias, que fala Ezequiel e que fala muitos outros livros da Bíblia. Ser pastor vai além. Ser pastor significa dar a vida pelas ovelhas. Eu digo eu tenho pregado muitas igrejas e muitos pastores me convidam, Fala assim: Roberto, eu quero ser o seu pastor um dia. E eu digo uma coisa para todos eles, que ser pastor, para ser meu pastor,
você precisa me amar mais do que eu amo você. E você precisa entender que o verdadeiro pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Como no caso dos apóstolos, que foram homens que deram a sua vida para as pessoas. Muito se tem falado também sobre presbítero. Presta atenção, um presbítero não precisa ser promovido evangelista, porque quem é presbítero, quem é evangelista, quem é diácono, ponto final. O ministério diaconal, no Novo Testamento, era apenas o primeiro passo do ministério que a pessoa que Deus falou para escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, como o caso de Estevão, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e de boa reputação. Ser diácono não é ser porteiro de igreja, ser diácono não é assinar cheque de igreja, ser diácono vai muito além de 4 paredes. Ser diácono significa ser um homem cheio da palavra de Deus, cheio do conselho de Deus. Nós vemos no Novo Testamento Estevão, que era um dos primeiros diáconos. Nós vemos claramente que os diáconos eram homens também que pregavam o Evangelho de Jesus. Eram homens que comunicavam o conselho de Deus por onde passava. Esse é o verdadeiro sentido de ser diácono. E a palavra de Deus fala assim que aqueles que servem bem como diácono, eles são aprovados por Deus e, portanto, pode passar a servir a Deus de uma maneira mais profunda. Eu estou com o meu laptop aqui e eu estava vendo um estudo em inglês e eu gostei do termo em inglês, principalmente na Bíblia King James Version, né? Versão Rei Tiago, como diz em português, porque a Bíblia fala assim em inglês: If anyone aspires to be a supervisor, he desires honorable employment. Peraí. Essa aqui não é a King James Version. Mas na King James Version, em inglês, a palavra em inglês que eu quero falar sobre hoje se refere a overseer. E overseer, traduzido para a língua portuguesa, overseer significa uma pessoa que olha sobre as outras. Mais ou menos como o encarregado, como se diz no Brasil, aquele que não é o dono do rebanho, mas ele olha para os empregados, ele cuida dos empregados, ele distribui funções, ele cuida para que o rebanho não se perca. Em muitos casos da palavra de Deus, Paulo se refere aos pastores e anciões no Antigo Testamento. No Novo Testamento, presta atenção, encontramos muitas referências aos pastores, presbíteros e bispos. Eu falo isso com barras, né, porque eu me refiro a apenas a uma posição de liderança. Descobrimos em Atos 20, versículo 17 e 28, que esses 3 termos se referem aos mesmos homens. Veja também 1 Pedro 5, versículo 1 e 2, foi onde eu li, aonde os presbíteros pastoreiam. E não temos nenhuma base bíblica para usar o termo bispo para descrever o cargo pastor, porque é somente no futuro que o bispo era chamado na Igreja Católica como o pastor dos pastores, ou o bispo supervisor, significava aquele que olhava, que cuidava dos outros padres, ou dos outros pastores, ou dos outros sacerdotes, de acordo com o seu entendimento. Então, é só você ver o livro de Atos, quando Paulo sai da Grécia, e ele fala assim, que Deus colocou, Deus deixou no meio de vocês homens, pastores de verdade, mas quando eu sair, vai entrar homens enganadores que vão devorar vocês como um lobo cruel. E foi o que aconteceu, foi por isso que Paulo escreveu
as cartas a Corinto, a Éfeso e muitas outras cidades, porque Paulo sim era um verdadeiro pastor, uma pessoa que dava vida pelas ovelhas. Paulo não, ao contrário dos apóstolos de hoje, que gostam de andar e se vestir com luxo, Paulo era um homem que não tinha luxo nenhum. Inclusive a palavra de Deus fala assim que em muitas ocasiões Paulo fazia tenda para se autossustentar. Essa era a vida do apóstolo Paulo, uma vida abnegada, uma vida de apóstolo mesmo, de ser apedrejado e de ser perseguido por causa do amor de Deus. Então conforme eu estou lendo aqui no meu laptop, muitas passagens da Bíblia, Atos 11, versículo 30, 14, versículo 23, fala sobre os presbíteros em Jerusalém, capítulo 15, e da igreja de Éfeso, né? Que foi o que eu li agora quando Paulo saiu, dizendo que lobos cruéis iriam entrar e devorar, capítulo 20, versículo 17, e mais uma vez em Jerusalém, no capítulo 21, versículo 18. As epístolas também se referem aos homens que pastoreavam as igrejas, pastores e mestres. Em outras palavras, o pastor do Novo Testamento, ele é uma pessoa, um irmão mais experiente, como diz a palavra ancião, que hoje é um termo muito comum nessa igreja, congregação cristã no Brasil. O ancião significa um irmão mais velho, um irmão mais experiente que vai ajudar os outros irmãos. É claro que ninguém está dizendo, o pastor Roberto está falando assim para a gente andar desrespeitando o sacerdote. Não, eu tenho total respeito por todos os homens que pregam a palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer para você é que existem muitas coisas que nós pensamos que é a vontade de Deus, que é o que Deus diz, e falta um pouco de entendimento e um pouco de esclarecimento. O trabalho dos pastores, presbíteros ou bispos inclui pastorear, conforme vemos em 1 Pedro 5,2 que eu li, em Atos 20, versículo 28, ensinar o povo, como Efésios 4,11 e Tito, capítulo 1, versículo 9, ser modelos para os fiéis. Olha só que tremendo. 1 Pedro 5, versículo 3, os homens que estão na frente devem ser modelos para os novos cristãos. Presidir, 1 Timóteo 5, versículo 17, vigiar, Atos 20, versículo 31, e aquele que cuida das almas, Hebreus 13, versículo 17. Aquele que nos guia, Hebreus 13, versículo 17, que nos cuidam, que nos governam, 1 Timóteo 3, versículo 5, e aqueles que são dispenseiros de Deus, Tito capítulo 1, versículo 7, os que exortam, Tito capítulo 1, versículo 9, e por último, aquele que cala os enganadores, Tito capítulo 1, do versículo 9 aos 11. Em outras palavras, um pastor, deixa eu deixar meu laptop aqui, e os presbíteros, eles eram homens encarregados de instruir o rebanho, de ser modelo para as pessoas. Eles não eram dominadores, eles não eram dono de ninguém. Porque na verdade, todos os pastores, todos os líderes, todos os anciões, como você entende, como chama essa denominação, somos apenas assistentes, porque um dia Jesus, que é o verdadeiro pastor, que é aquele que deu a vida por nós, ele vai aparecer. E nós, os pastores que somos fiéis, iremos receber a inacessível coroa de glória. Você está participando da minha série de mensagens no YouTube, Palavra da Fé Online. Eu sou o pastor Roberto de Souza e eu falo com vocês todo o meio-dia, horário de Brasília. Nós estamos aqui falando e trazendo para vocês a oração do meio-dia no canal do Avivamento Online, www.avivamentoonline ou radiometanoia.org, ou no seu celular, no seu Android, no seu iPhone. Você pode também nos ouvir de uma plataforma móvel. Basta você baixar o app TuneIn e depois buscar por radiometanoia.org para você continuar recebendo nossos ensinos.
uma pequena palavra de esclarecimento sobre as funções dos pastores, dos presbíteros e dos bispos. Conforme eu disse, o termo em inglês oversee é tudo, no meu entendimento. É aquele que está olhando, o verdadeiro pastor é aquele que está olhando e instruindo os irmãos. E que eles pastoreiam a pessoa não por ganância, mas eles fazem de coração, não por causa de um salário, não por causa para sustentar uma casa linda, um carro bonito, porque eles recebem um salário. Não, o verdadeiro pastor é aquele que faz a obra de Deus de coração espontâneo, porque ele sabe que o dia que Jesus voltar, ele irá receber a inacessível coroa da glória. Eu convido você a se ligar nos nossos próximos estudos do Palavra da Fé Online. Muito tempo ausente, é verdade, mas estamos aqui de volta gravando o Palavra da Fé Online para que a Palavra de Deus seja exposta, seja esclarecida e iluminando mentes em mais de 60 países pela rede mundial de computadores. Que Deus abençoe, te guarde e faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Um beijo no seu coração e fique com Deus.